gravando já. Tá gravando? Eu me chamo Silvana, sou do Parque Ribeirão. Agradeço a Deus e agradeço ao irmão que me convidou para pregar o sermão. Hoje eu vou falar das duas naturezas que existem, né? As duas naturezas dentro de nós. Desde que o homem pecou, ele tem duas naturezas dentro de si, que é a divina, humana ou a carnal. Porque antes do pecado, todo mundo, o Adão era perfeito, né? Mas era. Mas depois do pecado, foi que veio o conhecimento do mal, né? Aí se tornou todo mundo perfeito. Depois que pecou, ele adquiriu a natureza do mal, do pecado e da carne. A natureza divina ficou atrofiada, quase morta. Por isso é tão difícil fazer o bem e amar a Deus. Isso é verdade. Quando eu estava estudando esse sermão, eu estava pensando um pouquinho. E eu fui comparar a mim, né? Porque a gente tem duas naturezas dentro da gente. E é um conflito muito grande. Não sei se todo mundo é que nem eu, mas existe um conflito muito grande dentro de mim. Que é a luta entre o bem e o mal. E ali, quando nossos pais pecaram, né? A natureza de Deus ela ficou quase morta dentro da gente. E é por isso que é tão difícil amar as pessoas, amar o nosso semelhante. Por isso é tão difícil a gente, às vezes, querer orar, buscar a Deus. A natureza divina ficou atrofiada. A natureza do mal continuou. O homem, porque ela se tornou um escravo de Satanás. Nós vimos aqui que depois que nossos pais pegou, a natureza ela ficou muito mal e a gente ficou escravo de Satanás. Por isso que o mundo está nesse dia de hoje, nessa decadência moral. Pela natureza carnal, o homem adquiriu vício, tendência pecaminosa e mau hábitos. O apóstolo Paulo faz uma longa lista desse vício pecaminoso. Fica lá em Gálatas 5, 19 e 21. Mas o fruto do Espírito ali, né, que é a alegria, bondade, benignidade, bondade, fidelidade. Vícios carnais, outros frutos do pecado. O que é um vício? É inclinação para o mal, defeito graves, conduta censurável e maus costumes. O ser humano hoje em dia não está mais importando. Eu fico olhando na rua de casa, as pessoas desse horário, tudo bebendo, gastando dinheiro, muitas vezes tira da família da criança para gastar com comida, com droga, né? Isso é uma conduta e uma censura. A Bíblia, na linguagem de hoje, dá a lista da imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, as brigas, ciúme, ira, ambição, egoísmo, a desunião, paixão partidária,
inveja, bebedice. São todos desse tipo de pecado, para os outros que o seu irmão não fala, né? Esses pecados, eles dividem a nossa alma de Deus. Nós afastamos de Deus. Ah, mas só é um pouquinho. Vamos beber só um pouquinho disso. Vamos só um pouquinho naquela festa. E desse pouquinho e mais pouquinho, nós vamos se afastando do caminho de Deus. E o mal vai predominando no nosso coração, porque como nós vimos antes, a nossa natureza, por causa do pecado, ficou quase morta. Os que continuarem nesse pecado não herdarão o reino de Deus. Então, todos que continuarem nesse pecado não vão herdar o reino de Deus. É momento de se voltar para Deus, buscar a Deus, confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus, para que Deus possa nos perdoar de todo o pecado. O apóstolo Paulo apresenta outra lista de pecados. A mentira, por exemplo, o furto, a palavra, o corpo, a amargura, o ódio, a gritaria, blasfêmia, insulto, malícia. Em Efésios 5, 4 e 5, ele acrescenta: nem conservação do corpo que nem palavra vã ou chocariz, coisa inconveniente, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isso, nenhum inconveniente ou impuro ou avarento tem nós nem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, nós estamos vendo aqui que todos aqui que cometem impuro, né, que tem avareza, que faz idolatria, né, não herdarão o reino de Deus. O apóstolo João classifica 3 tipos básicos de tendência pecaminosa: a concupiscência da carne, nossas inclinações, soberba da vida, vaidade, ilusão, fantasia, corruptência dos olhos, atração de tudo que lemos, assistimos, poderíamos fazer uma longa lista de vícios modernos. Essas coisas são do mundo e não de Deus. Então nós temos que ter um pouco de cuidado naquilo que nós lemos, naquilo que nós comemos, naquilo que nós assistimos, o que fazemos. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque não vem de Deus. Isso é a cilada de Satanás para levar nós para o caminho dele. Eles geram mau pensamento e alimentam a natureza carnal. Então nós vimos aqui que todo esse vício, ele nos gera aqui um mau pensamento. Ele alimenta a nossa natureza carnal. E é uma natureza que a gente tem que estar sempre em constante busca de Deus. Nós temos que estar sempre em oração, estudo da palavra e comunhão com Deus. Agora nós vamos ver o fruto do Espírito e a virtude. O que é a virtude? É uma boa qualidade moral, força, valor. Só pode produzir o fruto do Espírito que modificou a sua natureza carnal. A natureza carnal ela será mudada através do Espírito Santo de Deus. E é uma luta constante para poder mudar a nossa natureza carnal. Não é fácil e nem é do dia para a noite. É cada dia um pouquinho. Só pode produzir fruto do Espírito que modificou sua natureza. A natureza carnal precisa morrer. Vejamos clara declaração do apóstolo Paulo em Colossenses 3, 5, 9. Fazei, pois, morrer a nossa natureza eterna, a prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria.
que nós possamos, junto com o Espírito Santo, porque nós não conseguimos sozinhos, e através do Espírito Santo de Deus, que toda impureza, que toda lascívia, todo desejo maligno, toda avareza e idolatria, que ela possa morrer em nós. Pois essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, todo que comete esses pecados, vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando visível nela. Nós andávamos nesse caminho, então nós estamos afastados de Deus. Mas nós, pela misericórdia de Deus e pelo poder do Espírito Santo, Ele nos resgatou. Amém, Jesus. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo. Isso, ira, indignação, maldade, malícia, linguagem indecente de vosso falar. Então nós devemos deixar tudo isso, fazer morrer. Não mintas uns aos outros, uma vez que vós despiste do velho homem com os seus efeitos, vós revestiste do novo homem que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Então que nós, quando nascemos de novo ali na água, que nós venhamos esquecer tudo isso, para que nós ficar a imagem e a semelhança do nosso Criador. Porque Deus nos criou para adorar. Mortifica, crucifica a carne, deixa morrer a natureza carnal. Gálatas 2:20. E agora que tenho que a carne vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando nós somos chamados por Deus, e nós deixamos o velho homem para trás, nós vivemos agora, nós não vivemos mais, não temos mais a viver pela fé, nós vivemos ali pelo Filho de Deus que nos amou e nos entregou a si mesmo por nós. Então, a partir desse momento, nós passamos a viver para Deus, deixando tudo que é para trás. Essa mudança é obra do Espírito, chama conversão. Só então podemos produzir bons frutos. Só o Espírito Santo tem o poder de nos transformar, para que nós possamos produzir bom fruto, dar testemunho, falar, mandar aonde quer que nós vamos. Muitas vezes precisamos nem abrir a boca para poder dar um bom testemunho. Ser revestido de uma nova roupagem. Colossenses 3, 12 e 14. Revestir vós, pois somos eleitos de Deus, santo e amado, eterno, afeto, de misericórdia, bondade, de humildade, mansidão, de longanimidade. Então nós devemos se revestir de Deus, de misericórdia, da bondade, de humildade e de mansidão. Suportai-vos um do outro, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também nos perdoar. Eu vi um capítulo da Bíblia desse muito interessante, eu nunca tinha prestado atenção, que a gente não deve deixar se pôr no sol sem pedir perdão aos nossos irmãos. Então, se quando nós temos algumas avanças, eu não vou ficar em história de outro, mas nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos pedir perdão aos nossos irmãos, a nosso marido, nossa esposa, até mesmo às vezes nossos filhos, para que Deus também venha nos perdoar. O fruto será abundante, a vida na linguagem de hoje: o amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fé e fidelidade. Esses são os frutos celestiais e os frutos de Deus. Como pode uma árvore de limão azedo produzir
E Deus nunca deixou que me faltasse um teto, um pão para comer e uma roupa para vestir até hoje. Amém. Deus, Ele nos sustenta. Somos novas criaturas em Cristo, segundo Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que fizeram nova. Então, quando nós vamos ao pé de Jesus, tudo aquilo que nós era antes dele nos chamar, ficou para trás. Aquela pessoa morreu, e ali nasceu uma nova pessoa para Cristo Jesus. Nós, a partir desse momento, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Devemos sim, a cada dia pedir a Deus mudança, transformação, porque não é fácil chegar a esse momento. A gente está mudando, a gente está buscando a Deus, porque nós também estamos em tempos difíceis. E esses tempos difíceis, cada dia mais que passa, Satanás, ele pega mais pesado do lado da gente. É onde nós devemos se revestir pelo poder do Espírito Santo, com o estudo da palavra, oração, jejum e entrega total. Nova natureza, novo ser, nova criatura. Deus recriou em nós uma natureza espiritual como era de Adão, antes de pecar, e a natureza de Deus. Então, quando nós vamos a Cristo, e nós descemos as águas, e nós se arrependemos ali, Deus, Ele dá a natureza de Adão. Basta nós, equilibrar, buscar a Deus, entregar de coração. Vou concluir. O segredo da vitória é estar ligado permanente em Cristo. Último versículo. João 15, 4, 10. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode ou não produzir fruto a si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar se não permanecer em mim. Então, se Deus ele é ali, é a videira, nós somos os ramos, a folha, nós temos que permanecer pegado nele. Como eu já repeti antes, no estudo da palavra, no jejum, na oração, na entrega total. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque de mim nada pode fazer. Então nós devemos permanecer em Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Será lançado fora. Em semelhança ao ramos que cega e a palha lançada no fogo do queima. Então, se nós não permanecermos em Cristo, nós somos semelhantes a uma árvore, né, que a folha vai caindo, vai se guardando de Jesus. Se permaneceis em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedirei o que quiser e vos serão feito. Nisso é glorificado meu Pai, que dei muito fruto. Assim vós tornai o meu discípulo. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no seu amor. Se guardará nos meus mandamentos, permanecei no meu amor. Assim também eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, quando nós se propõe fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos de Deus, fazendo entrega total e trabalhar para Deus, para resgatar a alma, né? Esse ano lá no Arauto da Cruz foi sobre o evangelismo. Esse ano a gente está trabalhando com o evangelismo, com a igreja toda, para poder levar pessoas aos pés de Jesus. Ser guiado pelo Espírito, ser sensível à sua influência. Então nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós devemos ser sensíveis à influência. Muita oração, muito poder. Devemos estar buscando a Deus. Eu, em particular, busco a Deus sempre de madrugada, porque eu acho que é mais silêncio, mais calmo no meu marido. Alimentar-se da palavra diariamente, estudo da lição, estudo do livro de profecia, da Bíblia, entrega diária, pedindo novas forças. Nós devemos estar entregando a Deus, pedindo força, sabedoria, entendimento, usar
que nós possamos chegar sempre aos pés de Jesus, pedindo perdão todos os dias e que Ele possa sustentar a minha família e a sua família. Amém. Esse é o meu sermão de hoje. Amém. E a gente vai cantar um hino.